Olá, eu me chamo Genilson Nolasco e trago para você um tema bem interessante e importante, que é território, sociodiversidade e multiculturalismo. Esse tema se refere à compreensão de uma sociedade como sendo diversificada com suas múltiplas formas de culturas, de sociabilidade e territórios. O Brasil ele é efetivamente um país cuja principal característica é a sociodiversidade. Se nós formos olhar apenas os dados do IBGE, vamos encontrar uma sociedade bastante diversa, né? Os dados do IBGE, por exemplo, e aí eu trago um pouco desses dados, porque também é meu campo de estudo, nós temos aí, em 2010, aproximadamente, 305 povos indígenas, compondo uma população de algo em torno de 800.000 pessoas, com seus territórios demarcados, com suas especificidades culturais, sociais, históricas, políticas e territoriais. E também nós temos um outro universo de populações no Brasil, que são aquelas que estão dentro da conceitualização ou conceituação de populações tradicionais, que são as populações quilombolas ou descendentes de quilombos, as populações extrativistas, como as comunidades quebradeiras de coco, de extração do capim-dourado, as comunidades de pescadores, da cadeia de produção do açaí, da seringa. E é interessante que todas essas culturas, todos esses grupos sociais, trazendo também as suas tradições, as suas culturas dentro de um contexto de interação também, porque essas populações que eu acabei de citar também, elas não estão estanques dentro desse processo de construção do Brasil. Embora o Brasil seja sociodiverso, mas essas sociodiversidades ela também se comunica, e isso é importante para pensarmos algumas coisas que eu vou trazer à frente. E aí a gente tem também as populações de imigrantes, e aí a gente pode falar dos alemães, dos japoneses, dos portugueses e, mais recentemente, em função da crise política e econômica da Venezuela, dos venezuelanos. Por exemplo, se a gente for olhar em torno de 5 ou 10 anos, nós vamos ter aproximadamente 140.000 venezuelanos passando pelo Brasil. Obviamente que, na atualidade, mais da metade dessa população já não está mais em solo brasileiro. Então, nós temos uma realidade também de imigrantes grande no Brasil, com suas tradições, suas especificidades culturais, sociais, históricas e identitárias. E também podemos falar dos contextos urbanos, né, de vários grupos sociais, com suas territorialidades, com seus territórios, nas zonas urbanas, nos contextos urbanos. E aí a gente pode citar as comunidades de hip hop, as comunidades de motoqueiros, vamos dizer assim, e vários outros grupos, inclusive indígenas urbanos. É uma realidade no Brasil, em função, inclusive, do acesso a algumas políticas públicas, muitas famílias indígenas migram de seus territórios indígenas para as cidades. E aí acabam formando núcleos dentro desses contextos urbanos e mantendo, na medida do possível, suas tradições culturais dentro do contexto urbano. Então, se a gente for olhar, principalmente nas capitais do norte do Brasil, uma diversidade muito grande, não só de pessoas, mas também de línguas sendo faladas em um mesmo contexto espacial. Então, se a gente pensar que o Brasil ele tem uma sociodiversidade muito grande, se ele é por natureza sociodiverso, por sua fundação, pela história, por ser historicamente um país sociodiverso, né, cuja fundação se dá nessa base, nós podemos pensar que o Brasil é um país multicultural? Afinal de contas, o que é multiculturalismo? Então, são questões que eu trago aqui para a gente refletir um pouco e aprofundar um pouco mais sobre o tema. Então, a gente tem que pensar que o multiculturalismo ele é uma corrente teórica que nasce num contexto universitário norte-americano e utiliza o prefixo, por exemplo, multi, que no dicionário significa muito, numeroso, e implica um conjunto de culturas em contato, mas sem se misturar. Trata-se de várias culturas no mesmo patamar. E para a gente pensar nesses dois casos aí, se o país é multicultural e o que é o multiculturalismo, nós temos que ter em mente algumas questões. Primeiramente, que o Brasil, assim como muitos outros países americanos
e de outros continentes, como o asiático, o africano, viveu a experiência da colonização, né? O Brasil ele passou por uma colonização produzida por portugueses, por Portugal, trazendo africanos escravizados para o Brasil, e aqui já estavam as populações nativas, as que nós chamamos de povos indígenas ou de populações indígenas. Então, nasce desse processo de colonização, uma colonização não só de exploração, mas também, quando a gente vai olhar para as populações indígenas, essa exploração também acaba ocasionando uma violenta apropriação dos espaços físicos dessas populações, guerras de extermínio, escravização, assim como as populações africanas que vieram para cá também passaram por um processo violento de escravização. Primeiramente indígenas, a escravização, depois população negra, e pós esse processo de mudança da instituição escravização de indígena para negro, optou-se por uma política de extermínio e de integração das populações indígenas. Então, a gente deve pensar no Brasil também tendo em mente esse contexto de fundação do nosso país. Então, temos que ter em mente que foram criadas estratégias de controle e de subalternização da sociodiversidade, principalmente daquelas populações que outrora foram colonizadas, como no caso dos povos indígenas. Durante muito tempo no Brasil, saindo dessa política de extermínio indígena, o Estado Nacional opta por um outro modelo de convívio com essas populações, que é um modelo de integração nacional dessas populações, né? Ou digamos assim, de integração dessa população à sociedade brasileira. E nesse processo de integração, as populações indígenas deveriam abrir mão das suas especificidades culturais, sociais, políticas, das suas realidades históricas e também de seus territórios. Então, eles deveriam estar desvencilhados de todos esses aspectos e assumirem uma identidade como cidadão brasileiro. Então, esse processo de integração, ele deveria acarretar também, digamos assim, na eliminação dessa sociodiversidade no Brasil. Então, durante muito tempo, e oficialmente no Brasil, sobretudo até 1988, essa política funcionou com seus graus, né, dependendo das políticas públicas que foram implementadas ao longo do século XX. Aí. Então, a gente tem essa realidade e também tem uma outra realidade, por exemplo, de controle dessa sociodiversidade, quando a gente pensa no campo da cultura e do patrimônio cultural. Durante muito tempo, no Brasil, aspectos culturais ligados às comunidades quilombolas, por exemplo, às comunidades negras do Brasil, às comunidades mais pobres do Brasil, sobretudo que são a maioria da nossa população, todos esses aspectos culturais, até 88, oficialmente, não eram considerados como elementos constituintes do patrimônio cultural brasileiro. Apenas aquilo que estava ligado aos fatos memoráveis da história do Brasil. Então, nesse processo, se reconhecia como patrimônio a Casa Grande e não a senzala. E aí eu trago o exemplo da capoeira. Até a década de 1930, quem praticava a capoeira, não importa se fosse branco ou negro, poderia ser preso e sofrer um processo criminal em função disso. Então, a capoeira era tido como... a prática da capoeira era tido como um crime. Eu vejo que, após 30, essa perspectiva começa a mudar no Brasil e a capoeira começa a ser aceita como um elemento importante da cultura brasileira, dentro dessa perspectiva de mostrar que o Brasil foi formado nessa mistura, nessa miscigenação entre indígenas, europeu e populações africanas. Então, ela trouxe essa carga para justificar a sua aceitação como um patrimônio brasileiro. Então, essa perspectiva de controle, ela perdurou oficialmente no Brasil até 1988. Então, nós temos que ter em mente também que o multiculturalismo ele nasceu nos Estados Unidos da América, principal potência econômica capitalista, como perspectiva teórica para se pensar a diversidade vivendo de forma harmoniosa. O que isso quer dizer, viver de forma harmoniosa? O multiculturalismo reconhece a diversidade, a heterogeneidade, a sociodiversidade, no entanto, ele não traz essa possibilidade de se discutir as desigualdades, de se discutir os problemas enfrentados por essa sociodiversidade. Então, a gente tem que pensar que o multiculturalismo também recebe críticas.
é muito comum, inclusive esse tipo de crítica e de reflexão, de apontar que o multiculturalismo não questiona as desigualdades. E dentro da sociedade brasileira, se a gente for olhar a pirâmide social, onde está essa sociodiversidade? Como que esses direitos, os direitos dessa sociodiversidade são garantidos ou implementados? Como que a conquista dos direitos ocorre no Brasil? Então, essas discussões, dentro da perspectiva do multiculturalismo, supostamente não existiam. Então, se a gente for pegar o caso do Brasil, como nós afirmamos, como uma sociedade diversificada, que tem uma grande sociodiversidade, e apesar da afirmação de que o Brasil é um país multicultural e do reconhecimento de direitos dessa sociodiversidade na Constituição Federal de 1988, há muitos casos de intolerância ou de rejeição do outro, do diferente, como os atos de xenofobia, racismo e de preconceito. Se a gente for olhar para o caso do Brasil, e nós temos um gosto, uma apreciação muito grande pelo futebol. Os jogos de futebol, constantemente, nós temos casos de racismo contra jogadores, contra torcedor, contra a comissão técnica. Então, essa questão do racismo ainda está muito presente na nossa sociedade. E para trazer um caso um pouco mais recuado no tempo e que trouxe promoveu um impacto muito grande na nossa sociedade e ganhou uma repercussão também nacional, foi o assassinato do índio Galdino Jesus dos Santos Pataxó, em 20 de abril de 97. Todos os anos, o movimento indígena nacional promove atos de reflexão, de discussão, de protesto, em alusão ao dia 19 de abril, ao Dia do Índio, em Brasília. Então, é oportunidade para levar essas discussões, para cobrar a garantia de seus direitos, a demarcação de territórios indígenas. Em 1997 não foi diferente. O Galdino tinha ido com milhares de outras lideranças indígenas para atuar nesses atos. E na noite do dia 19 para o dia 20, o Galdino resolveu descansar em um banco e 5 jovens de classe média de Brasília, inclusive alguns filhos de políticos, atearam fogo em Galdino. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no dia 20 de abril de 1997. Então, isso é um ato extremo de violência praticado ao outro, vamos dizer assim, ao diferente, ao diverso. E interessante que esse ato era praticado pelo fato dele ser um indígena, dele estar dormindo em um banco de uma praça, né? Não é que ele era o indígena fulano de tal. Né? Então, interessante era o fato de ser índio, de estar dormindo em um banco de uma praça. Então, a gente deve pensar que há também uma outra corrente, que é o multiculturalismo crítico. Né? E essa corrente, ela levanta a bandeira da multiplicidade de culturas, da heterogeneidade como marca dos grupos sociais, desses contextos sociais que eu apontei anteriormente, de forma que as diferenças não tenham um fim em si mesmas, mas situam-se num contexto de lutas por mudança social, contrapondo-se ao ideário neoliberal e à globalização econômica e cultural vigente. Então, esse multiculturalismo crítico traz essa outra perspectiva de pensar essa pirâmide social, de pensar onde essa sociodiversidade está colocada na pirâmide social e o acesso às políticas públicas, aos seus direitos. Como que se dá isso? Né? Então, se busca a superação dessas diferenças, dessas dificuldades e dessas desigualdades. Não é que se desvalorize ou se desrespeite a heterogeneidade. Não, assim como o multiculturalismo crítico também valoriza a heterogeneidade, como eu disse, mas pensa além, vai além, discutir essas perspectivas de transformação social. E aí, para falar um pouco sobre o território, eu trago um conceito bem interessante, que nos diz o seguinte, que podemos entender o território como espaço de interação humana, onde as pessoas estabelecem interações com o meio, transformando-o, criando relações de poder através do uso e apropriação, construindo ou reconstruindo novas organizações econômicas e sociais. No território, há fortalecimento dos laços identitários, sejam eles de caráter material e imaterial, mantendo fortes vínculos de sociabilidade com o espaço-território. Então, eu trago aqui uma ilustração do território
Aquém e Xerente. O território é composto por duas terras indígenas, a terra indígena Funil e a terra indígena Xerente, e é nesse contexto de apropriação desse espaço, claro que o espaço dessa população era muito maior antes da demarcação, então a dinâmica de apropriação do espaço era outra, porque era um espaço muito maior, e até a dinâmica de contato com outras populações indígenas também eram maiores em função do espaço em que ele ocupava. Então, as fronteiras desse território indígena antes da chegada do colonizador eram muito maiores. Então, a fronteira acabava onde começava a fronteira de uma outra população indígena. Então, é diferente. Então, a ocupação desse espaço demarcado é nessa apropriação do espaço que se produz as especificidades culturais, sociais, políticas, econômicas dessa população e até históricas, né? Quando a gente pensa em como eles chegaram ali, qual é a sua história e como se deu esse contato com a população não indígena e, sobretudo, a colonizadora no início da nossa formação enquanto nação. Então, o território ele é importante por isso. Não quer dizer que o fato de sair do território, que essas especificidades culturais fiquem restritas, né, ao território. Não, a identidade cultural, os aspectos culturais vão com os indígenas para onde eles forem. Então, nós temos indígenas na universidade, ocupando os cargos públicos ou instituições privadas, que não quer dizer que essas identidades, vamos dizer assim, culturais não estejam presentes onde eles estão, porque a cultura ela também se forma na relação com o outro, na interação com o outro, nessa troca constante de contato que se dá. Então, no mundo capitalista globalizado, as populações que compõem a sociodiversidade brasileira têm buscado fortalecer suas culturas, suas territorialidades, para resistir às imposições de outras culturas. E aí, sobretudo, num processo de globalização, de internacionalização provocada pela globalização. Então, essas identidades culturais específicas que eu acabei de citar, elas tendem a fortalecer ainda mais seus laços, suas fronteiras, sem perder essa perspectiva do contato também, porque não dá para se fechar totalmente a globalização. Por exemplo, nos territórios mais distantes, quilombolas, indígenas, ou seja quais forem os territórios, há a presença, por exemplo, da internet, ou a possibilidade dessas populações acessarem outros contextos políticos, como, por exemplo, a ONU, né, e outras instituições de esfera internacional que podem atuar na defesa dos direitos dessas populações, dessa sociodiversidade. E aqui, como eu falei anteriormente sobre territorialidade, eu quero trazer um pouco do conceito de territorialidade que tem relação direta com as formas de apropriação de um espaço por diferentes grupos. Então, para vários territórios, há várias territorialidades. A territorialidade é isso que eu acabei de dizer anteriormente, que é a forma de apropriação de um determinado território. É nessa apropriação do território que eu vou desenvolvendo a minha territorialidade, ou seja, as minhas especificidades culturais, sociais, políticas, etc. Então, a territorialidade nada mais é do que esses aspectos sendo desenvolvidos na apropriação de um determinado território. Aqui só para ilustrar, como eu trouxe o caso dos Aquém e Xerente, uma aldeia Craô, que fica nas proximidades do município de Itacajá. Se a gente for pensar a territorialidade, tem a territorialidade que é numa amplitude maior, que é pensar o território Craô como um todo, sendo produzido nesse processo de apropriação uma territorialidade específica, e num contexto mais micro, no caso da aldeia, nós temos também a territorialidade no processo de ocupação e vivência cotidiana nessa aldeia. Então, são aspectos importantes que são diferentes do conceito de território, né? Territorialidade tem muito mais a ver com a cultura, com a identidade, e o território com esse espaço geográfico sendo apropriado ao longo do tempo. Então, assim, para direcionar um pouco mais as nossas reflexões, eu trago algumas considerações sobre a sociodiversidade no Tocantins, e iniciando aí pelas populações indígenas, para falar um pouco desse universo. A gente tem no estado do Tocantins, atualmente, os povos Carajá, Javaé, Xambioá, Xerente, Craô, Craô-Canela, Apinagé, Tapirapé e Avacanoeiro, compondo a população segundo o IBGE, de 15.663 indígenas distribuídos entre 9 etnias e 190 aldeias. Aí no mapa a gente pode ver algumas áreas em laranja, o mapa é um pouco pequeno,
ele é fornecido pela AGETO, que é a Agência Tocantinense de Transportes e Obras, onde nós temos um mapa rodoviário, mas nesse mapa também nós temos os territórios indígenas e vale a pena ser acessado e ser buscado na AGETO para que possa perceber aonde estão localizados esses territórios, inclusive analisar o que há no entorno desses territórios, para que nós possamos também perceber o desafio que essas populações têm para a manutenção da biodiversidade dentro de seus territórios. Então, a gente tem aí vários territórios demarcados no Estado e outros mais sendo solicitados, reivindicados pelas populações indígenas para serem demarcados. Então, a gente tem, nesse contexto específico das populações indígenas, problemas, por exemplo, com a extração clandestina de madeira, a caça e a pesca dentro do território, o avanço, por exemplo, da fronteira de desenvolvimento socioeconômico implementado na região até as fronteiras limítrofes dos territórios, então isso também traz impactos para o interior desses territórios. Então são questões que são levantadas e que as populações indígenas têm dialogado com o Estado, com esse modelo desenvolvimentista, para tentar dirimir e reduzir esses impactos provocados em seus territórios. Então são desafios constantes que têm sido enfrentados por essas populações. Outras populações importantes são as quilombolas, ou remanescentes de quilombos, né? Que está estimada atualmente, segundo o IBGE, em 9.680 pessoas, e aí compondo um universo de 2.420 famílias que vivem em 46 comunidades localizadas em 26 municípios. Esse mapa não tem uma qualidade muito boa, mas nós podemos ver nas áreas coloridas onde estão os territórios quilombolas demarcados e a implementação de algumas políticas voltadas para o turismo dentro desses territórios indígenas. Então, esse mapa também pode ser acessado na Agência de Desenvolvimento de Turismo, a ADETUC, para que se possa também ter a ideia desse universo social e cultural existente no estado do Tocantins. Além dessas realidades, nós temos também, para falar um pouco mais dessa sociodiversidade tocantinense, nós podemos falar das comunidades que trabalham na cadeia produtiva do capim-dourado, no Jalapão. E interessante que essas comunidades que trabalham, muitas delas são comunidades quilombolas que trabalham dentro desse processo do extrativismo do capim-dourado, o que não quer dizer que nós não tenhamos também outras realidades sociais e culturais dentro dos contextos urbanos. Obviamente temos, como eu citei o caso dos índios urbanos, a gente pode pensar que em Palmas e no Tocantins, de uma forma geral, também existem indígenas vivendo nas cidades, né, em função de várias questões do acesso às políticas públicas, saúde, educação e a segurança também, né, que não é fácil. Então, se a gente for olhar para Palmas, a gente tem uma característica muito interessante para a capital do Tocantins. Se a gente for pensar em qual é o principal aspecto da cultura de Palmas ou das culturas de Palmas, a gente deve pensar na diversidade. Ou seja, a principal característica da identidade cultural palmense é a sociodiversidade. Se a gente for olhar aqui, nós temos distintas origens de muitas pessoas e muitas línguas, inclusive indígenas, sendo faladas na capital constantemente. Nós temos uma realidade bem diversa no nosso estado. E para refletir um pouco mais, eu sugiro que acesse o mapa que eu acabei de apresentar, o mapa rodoviário produzido em 2020, com a localização de terras indígenas no Tocantins, no endereço eletrônico da AGETO, e também que se pesquise na internet sobre a primeira, segunda e a terceira Assembleias dos Povos Indígenas de Goiás e Tocantins, e a partir desses dados que se possa refletir sobre, ou que se reflita sobre os principais desafios enfrentados pelos povos indígenas desses dois estados na atualidade. Isso é importante para perceber como que essa sociodiversidade, inclusive, questiona essa ideia da convivência harmoniosa da sociodiversidade, mas quando, na verdade, a gente não percebe que há a criação de espaços para diálogos interculturais e equânimes. Interculturais no sentido de que são grupos socialmente, culturalmente falando, diversos, dialogando entre si e dialogando com o Estado Nacional ou com outras realidades políticas, culturais, inclusive internacionais, organizações internacionais. Então, eles estão em constante diálogo com outras realidades culturais. Então, por isso o diálogo intercultural. No entanto, tem uma questão relevante,
que o diálogo tem que ser equânime, ou seja, nós estamos dialogando em pé de igualdade. Então, a construção desses espaços, na realidade brasileira, ainda é um processo a ser conquistado, né? Porque, na verdade, é um processo de conquista. E, em grande medida, vem da própria atuação dessa sociodiversidade em vários contextos e espaços decisórios do Brasil e fora do Brasil. Então, para finalizar, eu trago algumas referências bibliográficas que podem contribuir no aprofundamento e na reflexão sobre esse tema. E esses dados que foram apresentados, essas referências bibliográficas e essa possibilidade de acessar o mapa com a localização dos territórios indígenas e das assembleias constituídas e desenvolvidas pelas populações indígenas de Goiás e Tocantins são importantes para nós pensarmos esses desafios na atualidade enfrentada pela sociodiversidade e é da possibilidade também de criarmos políticas públicas que possa dirimir esses problemas e esses contextos de desigualdade, digamos assim, né, e de desafios que são enfrentados por essas populações no estado do Tocantins e região. Então, eu desejo bons estudos e muito obrigado.